deixa realmente as aflições para o lado e pensa naquilo com o qual o Senhor, ou com o que o Senhor pode te oferecer e te abençoar nesta noite. Preste o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração ao Senhor, e a resposta virá, porque Deus nos ama de uma forma incondicional. Não depende de nós o amor de Deus. Ele não vai te amar mais se você for bonzinho, e não vai te amar menos se você não for. Deus te ama exatamente da forma como você é, mas Ele se recusa a deixar você desse jeito. Ele quer transformar você. Ele quer transformar a sua vida, o seu viver, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Ele quer fazer de você um cristão verdadeiro. Eu penso que podemos continuar falando sobre a vida cristã, ponderando a respeito do nosso coração, em contraste com o coração perdoador de Jesus. Nós temos relacionamentos, nós vivemos presos a outras pessoas, e essas pessoas nem sempre são tão agradáveis. Vivemos presos a pessoas fantásticas que Deus colocou em nosso meio para nos abençoar, e muitas vezes agimos de forma má para com essas pessoas. Nós somos presos aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. O próprio Senhor Jesus, Ele conheceu esse sentimento de estar preso a alguém. Durante 3 anos, Ele andou com a mesma comitiva. Durante 3 anos, Jesus andou com o mesmo número de pessoas, ou com as mesmas pessoas, perdão. De uma forma geral, Ele viu os mesmos 12 ao redor da mesa, ao redor da fogueira, viajaram no mesmo barco, caminharam pelas mesmas estradas, visitaram as mesmas casas, falaram nas mesmas sinagogas. Eu fico pensando como Jesus pôde ser tão dedicado a esses homens. Ele não apenas teve que tolerar as suas esquisitices, como também teve que suportar as suas fraquezas invisíveis. Pense nisso. Ele não apenas podia ouvir as pessoas, mas ele podia ouvir os pensamentos dessas pessoas. Jesus podia ver o que as pessoas estavam pensando a respeito dele. Ele sabia exatamente o sentimento do coração de cada um dos seus discípulos, conhecia suas dúvidas particulares, e não apenas isso, ele conhecia também as suas dúvidas futuras. E eu me pergunto, se você conhecesse cada pensamento da pessoa a seu respeito, cada irritação, cada desgosto, cada traição, como você reagiria? Você conseguiria amar essas pessoas? Eu me pergunto, será que foi difícil para Jesus amar Pedro, sabendo que ele o iria negar num dia tão importante, num dia decisivo? Será que foi difícil para Jesus confiar em Tomé, sabendo que esse duvidaria da sua ressurreição, do seu sacrifício? Alguns dias antes da morte de Jesus, seus discípulos discutiam quem era o melhor entre eles, quem era o maior, quem era o tal. Jesus sabia de todas essas coisas. Como ele foi capaz de amar essas pessoas, como Jesus foi capaz de amar pessoas difíceis assim. Eu penso que a resposta pode ser encontrada no Evangelho de João, no capítulo 13, versos de 1 a 5. É uma passagem muito conhecida, e de todas as vezes em que vemos Jesus se ajoelhar, nenhuma delas é tão preciosa como naquela em que ele se ajoelhou diante dos seus discípulos e lavou-lhe os pés. O texto diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Imagine a cena. Tinha sido um dia longo. Jerusalém estava repleta de pessoas, convidados para aquela festa de Páscoa. Muitos queriam ver, muitos queriam falar com o Mestre, mesmo que rapidamente, mesmo que à distância. Milhares de pessoas queriam ver, queriam tocar em Jesus. O sol da primavera é quente, as ruas estão secas e os discípulos estão longe de casa. Um mergulho na água fria seria realmente refrescante. Eles chegam na casa para a ceia, os discípulos entram um a um e tomam o seu lugar em volta da mesa. Na parede há uma toalha, do lado um cântaro, um bule com água, uma bacia. Jesus, depois de alguns momentos, ele se levanta, já que nenhum dos discípulos se voluntariou para fazer aquele serviço. Então o próprio Senhor se levanta, coloca-se de pé, tira o seu manto, pega aquela toalha ali e amarra na cintura, uma toalha que era usada pelos servos, toma a bacia, ajoelha-se diante de um discípulo, desamarra a sandália e gentilmente levanta o pé do discípulo, coloca-o dentro da bacia e derrama água sobre ele e começa a lavá-lo. Toda aquela sujeira, toda aquela imundície, um a um, pé sujo após outro. Jesus trabalha até completar toda a fileira. Sabe, querido, nos dias de Jesus, essa tarefa de lavar os pés era reservada apenas para os servos. Mas ao servo de menor escalão, o servo do servo, essa era a pessoa encarregada de lavar os pés dos visitantes. Mas nesse episódio, aquele que está com a toalha, aquele que está com a bacia, é o Rei do Universo. As mãos que formaram as estrelas agora lavam sujeira, os dedos que formaram as montanhas agora esfregam pés, e aquele de quem o mundo inteiro um dia vai dobrar os joelhos, este se dobra diante dos seus discípulos. Horas antes da sua própria morte, a preocupação de Jesus é singular. Ele quer que seus discípulos saibam o quanto Ele os ama. Mais do que removendo sujeira, Jesus está remoendo dúvidas. Você pode estar certo de que Jesus conhece o futuro de cada pé que está sendo lavado. É só diminuir um pouquinho o retorno aqui, que você tira esse problema do microfone. Pode baixar um pouquinho o retorno, por favor. Você pode estar certo que Jesus conhece o futuro de cada pé que está sendo lavado. Esses 24 pés não seguirão seu mestre no dia seguinte, não defenderão a sua causa. Esses pés buscarão abrigo. Esses pés fugirão ao ver o brilho da espada romana. Esses pés fugirão ao ver o estalar do chicote do carrasco. Apenas um par de pés não abandonará o Senhor no jardim. Apenas um discípulo não desertará no Getsêmani. Não é o caso de Judas. Esse não se demorará tanto. Abandonará o Senhor naquela mesma noite, ainda à mesa. Sabe, eu procurei por alguma versão na Bíblia onde eu pudesse ler: Jesus lavou o pé de todos os discípulos, menos o de Judas. Mas eu não encontrei. E eu fiquei pensando, que momento, que paixão, quando Jesus silenciosamente levanta os pés do seu traidor e os lava na bacia. Dentro de algumas horas, aqueles pés, agora limpos pela bondade, pelo amor, pela misericórdia do Senhor, dentro de algumas horas, aqueles pés o trairão, estarão na corte com Caifás, recebendo um valor pela vida de Cristo. Veja que presente Jesus dá aos seus seguidores. Ele conhece o que aqueles homens estavam prestes a fazer. Ele sabe que estavam prontos para cometer o ato mais vil de suas vidas. Pela manhã, na manhã seguinte, enterrarão suas cabeças na vergonha,
e olharão para os seus pés com amargura, e quando fizerem, Jesus quer que eles se lembrem de que dos seus joelhos dobrando-se diante deles, e como ele lhes lavou os pés. Ele deseja que os seus discípulos compreendam que aqueles pés ainda estão limpos. João 13, verso 7: o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois, disse o Senhor. Extraordinário, Jesus perdoou-lhes os pecados antes que eles o cometessem. Ele ofereceu misericórdia antes que eles a buscassem. Eles nem imaginavam o que aconteceria, e Jesus já estava concedendo perdão. E talvez você diga: eu nunca seria capaz disso. Você pode dizer: é uma ferida muito profunda, as chagas são numerosas, basta olhar para aquela pessoa e já sinto medo, já me encolho todo, sinto raiva. Talvez este seja o seu problema. Você está enxergando a pessoa errada. Lembre-se, o segredo para sermos como Jesus é fixar os olhos nele. Procure tirar os olhos da pessoa que te magoou, procure tirar os olhos da pessoa que te ofendeu, que te feriu, e coloca a tua visão naquele que te salvou. E assim, nós estaremos cumprindo o mandamento do Senhor: ame aos homens como a si mesmo. Querido, observe a promessa realizada em 1 de João, capítulo 1, verso 7. Ele diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A não ser pela geografia e pela cronologia, a nossa história é a mesma dos discípulos. Eu sei, nós não estivemos em Jerusalém e não estávamos vivos naquela noite, mas aquilo que Jesus fez por eles, Ele também tem feito por nós. Ele nos limpou, Ele nos lavou toda a nossa sujeira, limpou o nosso coração dos nossos pecados. Querido, não perca esta mensagem. Jesus lavou a parte mais suja dos homens, os pés. Eles andavam de sandálias. Você pode imaginar a quantidade de poeira, de terra e de lama e de sujeira que tinha naqueles pés. E é interessante porque o pano com o qual Jesus enxugou aqueles pés estava amarrado na sua cintura. E depois de lavar os pés, Jesus enxuga aqueles pés com o pano. Tudo que estava ali, Jesus agora está carregando, está com Ele. É muito mais que lavar os pés, é trazer para si toda aquela sujeira, é trazer para si agora os pés lavados, purificados, sem condenação. Precisamos dos pés lavados por Jesus. Ele limpa realmente o nosso pecado, nos limpa do nosso pecado. Mais do que isso, Ele ainda está limpando. João diz, no verso que lemos, que estamos sendo limpos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. E essa limpeza não é para uma promessa futura, mas é uma realidade do presente. Querido, quando um pingo de sujeira cai na alma de um santo, é lavado, é coberto imediatamente pelo poder do sangue de Cristo. Jesus ainda lava o pé dos seus discípulos. Jesus ainda perdoa. Jesus ainda remove as manchas. Jesus ainda purifica o seu povo. Talvez você que esteja aqui esteja pensando: estou muito sujo. Permita-se ser lavado nesta noite por Cristo, porque Ele quer tirar completamente toda a sua sujeira. Ele quer purificar completamente o seu ser, o seu coração. Deixe Jesus lavar você nesta noite. Permita que Ele leve com Ele a sua sujeira, o seu pecado, as suas falhas, os seus erros, os seus enganos. Jesus não pode permitir
que você continue sujo. Ele quer limpar você, Ele quer limpar a mim, Ele quer limpar cada um de nós, nos purificando. O seu sangue é capaz realmente de nos purificar. Sabe, o nosso Salvador ainda se ajoelha, Ele ainda olha para os atos mais escuros e escusos da nossa vida, mas ao invés de recuar com horror nos olhos, Ele nos olha com bondade, dizendo: eu posso limpar isso se você permitir, eu posso corrigir isso que você fez, se você permitir, eu posso mudar completamente o seu coração, se você permitir. Eu não te projetei para isso, o meu propósito para a sua vida não é esse, eu posso mudar isso. Mas é preciso que entendamos, é preciso entregar para Jesus o nosso coração e dizer: Senhor, limpa, lava. Entregar para Jesus os nossos pés e dizer: Senhor, lava, lava completamente, purifica-me completamente. Sabe, Ele continua ainda mergulhando suas mãos na bacia da graça. Ele as levanta cheia de misericórdia e nos limpa de nossos pecados. Mas não é apenas isso que Ele faz, porque como Ele vive em nós, você e eu somos capazes de fazer o mesmo. Assim como Ele nos tem perdoado, somos capazes de perdoar os outros. Porque Ele tem um coração perdoador, nós podemos ter um coração exatamente como o dele. João 13, versos 14 e 15 diz: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Esta é uma ordem do Senhor. Precisamos, queridos, aprender a lavar os pés realmente uns dos outros. Precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Precisamos aprender a amar verdadeiramente um ao outro. Jesus lava os nossos pés por duas razões. A primeira é para estender a sua misericórdia. A segunda é para nos dar uma mensagem, e essa mensagem é simplesmente a seguinte: Jesus oferece a sua graça incondicionalmente, e se Ele faz isso, nós também devemos oferecer essa mesma graça de forma incondicional. A misericórdia de Cristo antecedeu os nossos erros. A nossa misericórdia, o nosso perdão deve preceder os erros de outras pessoas. O que significa, portanto, viver a vida cristã? Significa ajoelhar-se como Jesus se ajoelhou, tocando nas partes mais sujas das pessoas com quem estamos ligados, lavando, retirando toda a maldade e fazendo isso com bondade. Ou como Paulo escreveu, Efésios 4, verso 32: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Talvez você esteja pensando: mas eu tenho que perdoar? Eu não fui o responsável por essa desgraça, eu não fui o responsável por essa situação, eu não fui responsável por essa calamidade, não fui eu quem mentiu, não fui eu quem traiu, não fui eu quem começou essa briga, eu não fiz nada de errado. Talvez não tenha sido você, mas também não foi Jesus, também não era Jesus. De todos os homens naquela sala, apenas um era digno de ter os pés lavados.
mas foi Ele quem lavou os pés dos outros. O que era digno de ser servido, serviu aos outros. A genialidade desse exemplo de Jesus é que o fardo da construção da ponte recai sobre o forte e não sobre o fraco. O único inocente foi o único e o primeiro a tomar iniciativa. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes, se a pessoa que está com a razão se dispõe a lavar os pés da pessoa que está errada, ambos ao final acabam se ajoelhando. Não pensamos todos que estamos sempre certos? Por isso, lavemos os pés um do outro. Por favor, compreenda. Relacionamentos são bem-sucedidos, não pela punição dos culpados, mas pela misericórdia dos inocentes. É você que é o mais forte, que precisa ministrar misericórdia, independente de qualquer coisa. Recentemente participei de um encontro com um casal que me queriam contar sobre uma tempestade que atravessaram no casamento. Depois de uma série de eventos, ela descobriu um caso de infidelidade, algo que ocorrera recente. Ele errou ao pensar que seria melhor não contar, pensando assim, não o fez. Acreditou talvez que não fosse descoberto, porém a esposa descobriu. E como era de se imaginar, ela sentiu-se profundamente ferida, magoada e traída. Seguindo a orientação que receberam, o casal deixou tudo, viajaram em busca de ajuda, orientação. Uma decisão precisava ser tomada. Deveriam separar, fugir ou perdoar. Então oraram, conversaram, refletiram. Nesse caso, a esposa estava absolutamente correta, estava com a razão. Ela poderia tê-lo abandonado, ou poderia ter ficado e tornado a vida dele um inferno vivo. Outras mulheres teriam feito isso, porém ela escolheu uma reação diferente. Uma noite em casa, depois de alguns dias que voltaram da viagem, meu amigo encontrou um cartão em seu travesseiro. Naquele cartão estava impresso a seguinte frase: preferiria não fazer nada com você do que fazer alguma coisa sem você. E escrito na própria letra da esposa, ela continuou dizendo: eu perdoo você, eu o amo. Vamos seguir em frente, vamos manter a nossa casa e a nossa família. O cartão funcionou como uma bacia, e a caneta funcionou como um cântaro de água, porque dela foi vertida misericórdia, e com ela a esposa lavou os pés do seu marido. Existem certos conflitos, queridos, que só podem ser resolvidos com uma bacia de água. Há relacionamentos em seu mundo sedentos de misericórdia. Há relacionamentos em seu mundo que precisam urgentemente de uma bacia e de uma toalha. Existe alguém sentado em volta à sua mesa que tem a necessidade da certeza de sua graça, da certeza do seu amor, da certeza do seu perdão. Existe alguém na sua esfera de relacionamento que necessita urgentemente da tua misericórdia. Pegue a bacia, pegue a toalha e faça o que Jesus fez. Jesus assegurou que seus discípulos não teriam razão nenhuma para duvidar do seu amor. Por que não fazemos o mesmo? Por que não fazemos o mesmo?
Esse é o significado do viver cristão. Amar aos outros como a si mesmo. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar com você nesse momento. Curve tua cabeça, fecha teus olhos agora. Alguém na sua vida, alguém na sua esfera de relacionamento, que necessita do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia. Não importa quem começou, não importa quem começou o conflito, não importa. O que importa é que nesta noite você entendeu que precisa oferecer uma bacia cheia de graça a essa pessoa. Hoje você entendeu que esse relacionamento precisa ser restaurado, que a sua vida precisa ser mudada. E assim como Jesus tem perdoado os seus pecados, as suas afrontas, os seus erros, assim também você quer exercitar misericórdia. Traz à memória agora o nome dessas pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Dificuldade com seu cônjuge, marido ou mulher, dificuldade com seu pai, relacionamentos difíceis com sua mãe, relacionamentos difíceis com seus irmãos, colegas de trabalho, pessoas que estão relacionadas realmente a você, que se relacionam com você. Se você quer oferecer uma bacia de graça, sai do seu lugar agora, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar no nome de Jesus. Está dizendo: Pai, eu estou oferecendo agora uma bacia de graça. Coloca o nome dessa pessoa. Se você quer oferecer o seu perdão, a sua misericórdia, saia do seu lugar agora. Se tem relacionamentos difíceis aí, saia do teu lugar. Sai do teu lugar. Esse é o momento de você oferecer e de fazer aquilo que Jesus fez. Lavar os pés dessas pessoas. Faça isso por fé, faça isso agora. Se você está aqui e ainda não tem Jesus como seu Salvador, sai do teu lugar agora, vem aqui à frente. Receba Jesus e diz: Senhor, eu quero meus pés lavados pelo Senhor. Mas eu quero agora. Eu quero os meus pecados lavados por Ti, Jesus. Mas eu quero agora, eu preciso disso, Senhor. Demonstra graça. Esse é o exemplo do nosso Senhor. Esse é o exemplo de Jesus. Tem pessoas chegando ainda. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, Tu que sondas os corações, Pai, sonda agora o nosso coração, Senhor. Começa em mim, Jesus. Visita cada coração aqui, Pai. Nós estamos ligados a pessoas, vivemos momentos difíceis de relacionamento, mas estamos dizendo para o Senhor que nós estamos oferecendo a essas pessoas
tua bacia de graça, Senhor, a água da misericórdia, Pai, a tua abundante graça, Senhor. Ó Deus, vem agora no nome de Jesus e restaura a nossa vida, restaura o nosso coração, limpa-nos de todo o nosso pecado, porque nós queremos oferecer também, Pai querido, esse mesmo perdão, essa mesma misericórdia, essa mesma graça a estas pessoas, Pai, com as quais estamos vivendo momentos difíceis no relacionamento. Alcança cada lar aqui, Senhor, no nome de Jesus. Alcança cada família aqui, Senhor, no nome de Jesus. Alcança cada amigo, Senhor, envolvido nesse relacionamento, Pai, em nome de Jesus. Abre agora, Senhor, as comportas dos céus e derrama, Pai, tua poderosa água, Pai, de graça, a poderosa chuva de bênção, Senhor. Capacita-nos a expressar o teu amor e restaura a nossa vida por amor de ti. Restaura a nossa comunhão, Senhor. Senhor, eu quero agradecer também por cada uma destas vidas, Pai, que nesta noite fizeram a entrega do seu coração ao Senhor, que entregaram-se ao Senhor, que foram lavados também pelo teu sangue, Senhor. Escreve cada uma dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Registra aí o nome de cada um desses nossos novos irmãos, Pai querido, e que nós possamos ajudá-los a caminhar esta nova caminhada, esta nova vida com o Senhor. Glorifica-te em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Abraça a pessoa do teu lado aí e diz assim para ela: em nome de Jesus, eu declaro que a felicidade vai chegar ao teu coração. Eu declaro que a felicidade vai chegar em teu coração, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.